Agora eu tô te Ai, que vendo sim. susto! E o Porque som, tá me ouvindo bem? tô te ouvindo bem. Esses Ai, dias que legal! eu fui tentar fazer uma live e as contas não conectavam. Ora a tela ficava preta, ora a solicitação não era aceita para a pessoa se conectar comigo. Aí eu achei que ia acontecer de novo. Mas e aí, como você resolveu? Tivemos que cancelar, remarcamos e vai acontecer na próxima semana. Então, como eu te falei, né? Hoje a gente estava com a live agendada para falar sobre currículo, só que o Wallace Aham, ele precisou operar o dente, né? E aí a gente aham, mudou de última hora, assim. Aí ele falou: não, eu tenho a Bárbara que pode estar falando sobre saúde mental nessa época de pandemia, aham, que eu achei muito proveitoso também. Aí eu falei: opa, uhum. vamos juntar o útil ao agradável. E na semana que vem a Pois gente vai estar com o Aleph falando sobre como montar currículo para o pessoal. E aí, tudo bem? legal. Tudo bem, estamos nos conhecendo virtualmente, né? Pois é, em época de Né? pandemia é assim, né? Sim, eu já Nada mais conheço natural. o Aleph há algum tempo. A gente faz trabalho social nas escolas. A gente aplica teste Uhum, vocacional para os alunos do ensino médio. E aí a gente carrega o Aleph nessa missão árdua que ele faz com o maior prazer. E, e aí a gente é parceiro de caminhada. Já tem um ano e meio que a gente tem trabalhado juntos. E, uhum, e ele vem como candidato a prefeito em Tanguá, tem nosso total apoio. E ele está como aham. pré-candidato. E é um grande amigo. É um grande amigo. Você se consulta, você trabalha junto com ele? Isso, eu e ele estudamos juntos na faculdade e hoje eu atendo lá no espaço dele. Legal, legal. Muito legal. E a gente Vamos conhecendo. começar então a falar sobre esse tema tão, que eu particularmente gosto muito de saúde mental. Eu acho que todo mundo precisa de um psicólogo, né? É, Aham, tirar aquela ideia de que só quem precisa de psicólogo são pessoas que realmente têm algum problema, e quando na verdade não é bem assim, né? Então, saúde mental tá aí para todos, e ainda mais numa época de pandemia como essa, né? pois é. E eu amo falar de saúde mental, amo falar de psicologia, tô sempre aqui. Ah, inclusive depois, o pessoal que está aqui te acompanhando, me sigam lá no meu Instagram. Eu estou sempre compartilhando o conhecimento da psicologia de um jeito assim Eu bem vi sua simples, página, bem eu prático. adorei, muito legal. Ah, obrigada. Eu tento traduzir essa ciência assim meio estigmatizada de um jeito claro para que todos consigam compreender. E é isso. Sou psicóloga clínica, atuo na área cognitivo-comportamental, diferente do Wallaf. O Wallaf é lacaniano e eu sou cognitivo-comportamental. Meu foco é nos pensamentos e nos comportamentos. Tem diferença, então? Existem várias formas de se fazer terapia. A forma dele fazer é uma, a minha forma é outra. São formas diferentes de enxergar o ser humano, mas que levam ao mesmo resultado. A minha forma de trabalhar, por exemplo, é muito focada em mudanças de pensamentos para conseguir mudar hábitos. A gente entende que nós somos o que pensamos. Legal. Mas isso você escolhe na especialização ou na graduação? Sim, na graduação você já se ramifica, mas quando você se forma, você precisa escolher uma área para se especializar. Que nem o médico se forma Sim. clínico geral, o Aham. psicólogo se forma um psicólogo geral, e depois ele precisa escolher para qual área ele vai. E tem super uma lógica bem interessante, né? Você é o que você pensa, as coisas que você capta, não é isso? A força do seu Faz muito pensamento reflete nas ações, não é sentido, isso? É com mais ou menos isso. certeza. Ah, então eu já entendi sua Exatamente. lógica. É isso. É, pois é, essa pandemia pegou a gente de uma forma meio que estranha, né, esse ano. Itaboraí, que antes já tinha um problema de desemprego, né, com a entrega, com o prazo de entrega lá do Comperj, né, isso já era um problema Uhum, muito tá, recorrente, é tá. histórico de 2014 e 2015, e muitas portas fechadas, né, e esse ano, Uhum. para piorar, veio a pandemia, né, e mais desemprego. Eu costumo falar que é confuso, até mesmo para quem tem emprego aí em Itaboraí, que
não tem infraestrutura, no caso, tem que todo dia pegar transporte que demora a passar, é aquela Sim. confusão, né? Muita gente até perde emprego, porque sempre Por uma luta morar, diária. É, sempre uma luta uhum, diária, né? Até uma dificuldade para conseguir emprego. E nessa época de pandemia ainda veio portas se fechando, né? E, uhum, e as pessoas que levam sustento para suas casas, né? Pais de família, né? A gente viu também o caso de violência doméstica aumentando muito nesse período, porque tá todo mundo meio que em pânico, né? Até por desconhecer, assim, nos primeiros meses, por desconhecer a doença. Hoje em dia a gente já vê que a informação é muito importante nesse aspecto, porque as pessoas estão voltando a se sentir um pouco mais segura, né? Com as medidas de proteção, com álcool em gel, com máscara, com uso de máscara. E, mas, infelizmente, o reflexo disso a gente vai ver nos próximos anos, né? É, sim, na economia, mas principalmente no emprego. O desemprego já foi um baque muito forte para muitas famílias e é assim, é uma situação que você não consegue prever quando vai ter o retorno. Não é uma coisa que, olha, já vai passar. Não, muito pelo uhum. contrário, né? Não tem previsão de volta. Então, isso gera ansiedade, isso gera muita angústia em muitas famílias, né? Então tem que ter uma saúde mental muito boa nesse período de pandemia, né? E aí, o que que você acha? O que que você fala e deixa como sugestão pro nosso pessoal que está assistindo a gente? Respondendo aqui a pergunta do Matheus. Ele perguntou se eu notei que aumentou o número de procura por psicólogos. Eu notei. Foi uma coisa assim que todas as profissões pararam e a profissão que eu vejo que não parou foi a profissão de psicólogo. O trabalho triplicou. E eu percebi um movimento também assim muito legal de as pessoas conseguirem se abrir para fazer terapia. Eu consegui perceber pessoas deixando de lado o estigma de que fazer terapia é coisa de maluco e se permitindo falar das suas emoções, dos seus sentimentos, sem ter esse peso de, meu Deus, eu sou doida, eu estou falando com uma psicóloga, eu sou maluca. Então, eu percebi esse aumento das pessoas conseguirem validar que procurar um psicólogo é importante. E o que você falou dessa. Aqui em Itaboraí, inclusive, foi portas fechadas, literalmente, né? Antes da pandemia, a gente já via portas fechadas, literalmente, de vários estabelecimentos. E aí veio a pandemia e piorou, fechou tudo de vez. Ah, Sim, eu estava e a vendo que na região leste, o Itaboraí foi o segundo maior município com perdas de polos de trabalho. Então, deve nossa, realmente muitos tadinha. postos de trabalhos fechados. E isso traz uma insegurança, né, muito grande. Uhum. E é uma porta de entrada danada para a depressão. Porque que acontece? A depressão ela surge por fatores genéticos. Às vezes a pessoa já traz no histórico familiar essa predisposição para desenvolver a depressão, mas às vezes os fatores ambientais também contribuem. Às vezes nem tem fatores genéticos, mas os fatores ambientais às vezes é o que prevalece e faz surgir a depressão. E a depressão ela surge nesses momentos de mudanças repentinas, uma morte inesperada, um divórcio, uma mudança de. A pessoa mudou de estado, mudou de cidade, mudou de emprego, perda de emprego. Todas as mudanças repentinas, se não forem muito bem cuidadas e planejadas, elas tendem a fazer com que a pessoa se sinta com humor deprimido. E aí é isso que a gente tem visto nessa pandemia. Sem da noite para o dia, as pessoas perderam a rotina, perderam tudo que fazia sentido na vida delas, perderam. A pessoa tinha uma rotina de encontrar amigos, uma rotina de almoçar todo domingo com a família, tinha uma rotina de trabalho, de acordar em determinado horário, ir para o seu trabalho, voltar para casa, e do nada perdeu tudo isso. E aí é um prato cheio para esse sofrimento psicológico aparecer, de não saber o que fazer, de não saber lidar com as
imprevisibilidades, né? Com as imprevisibilidades. E eu tenho visto muito isso na procura na clínica. É isso. Você tem alguma coisa que você queira falar? Falei pra Não, caramba. sim. Oi? Oi, Não, eu estou Wallace. aqui para te ouvir. O Aleph tá aí. Olha, melhoras, Acabou hein, de... o Aleph? Tá? Fez cirurgia, tem que manter o repouso para Aham. voltar logo para ativa. Sim, Melhoras. é. E como a gente pode. Não tem como prever, né, que tudo isso iria acontecer na pior das Uhum. hipóteses. Não tem como prever que isso vai acontecer. Não tem como você se programar para esse cenário, né? Como muita, Uhum. todo mundo foi pego de surpresa. E Uhum. como é que a gente faria, assim, como é que a gente faz para tratar um pouco dessa ansiedade, Uhum. dessa loucura, né, dessa tensão desse estresse aí da pandemia, do desemprego, da pressão familiar também, né? Que o desemprego por vezes traz, né? É, Responde, Jéssica, eu vou perguntar depois sobre as mulheres também na pandemia, a questão Tá. da violência doméstica. Uhum. A ansiedade é essa preocupação com o futuro. E aí a gente precisa de previsibilidade para evitar que a ansiedade apareça. Tanto que no consultório, uma das coisas que eu sempre tento estabelecer com os pacientes é rotina. Então, a sua mente precisa saber o que você precisa fazer ao longo do dia, ao longo da semana, para você se preparar e não ser pega de surpresa. E aí, com a pandemia, foi essa coisa de foi dormir numa noite com tudo bem e acordamos em um mundo totalmente diferente. As pessoas tendo que lidar não só com a tensão do desemprego, mas com a tensão de, meu Deus, será que eu vou pegar? Será que minha família vai pegar? Será quando que isso vai acabar? Será que vai ter uma vacina? Então foram muitas tensões ao mesmo tempo que não permitiu a gente conseguir ter essa previsibilidade de, semana que vem eu já posso voltar para o meu emprego, semana que vem eu posso voltar a fazer um churrasco em casa, a encontrar meus amigos, a ir na praia. A gente não tem essa previsibilidade. E aí é um prato cheio para a ansiedade aparecer. E aí você perguntou sobre coisas para se fazer, né? Para conseguir manter um pouquinho de sanidade nesse momento. Eu listei até algumas coisinhas. Eu acho que é muito importante tentar reduzir esse consumo excessivo de notícias. Tenta assistir um jornal por dia. Porque a Não, eu pessoa nem está em tenho casa, tá? assistido mais jornal, porque é uma Uhum. sequência de notícias ruins, né? E aí você tende a ficar muito pressionada e até mesmo deprimida, né? Então já tem algumas semanas que eu não assisto. Como eu vou sempre em polos que eu tenho confiança na notícia, dou uma passada de olho, mas não fico com a TV ligada o tempo inteiro ouvindo falar sobre esses assuntos, né? Que realmente são Uhum. Porque prejudiciais, né? é o dia inteiro plantão de notícia ruim. E uma coisa antes da pandemia que eu já orientava os pacientes ansiosos era não ficar assistindo esses jornais de tragédia. Porque, caramba, dentro da cabeça, a ansiedade faz a gente ter pensamentos catastróficos. De que vai dar tudo errado, de que vai acontecer um perigo, de que eu não vou conseguir dar conta, de que eu não vou conseguir resolver. Então, antes de tudo isso, eu já pedia, não assiste esses jornais de notícia de violência. Tem alguns jornais que só passam notícias de violência. E aí eu já falava, não assiste esse tipo de jornal. Escolhe um outro para você se informar, mas não assiste esse. E aí hoje em dia, em todos os canais, é 24 horas por dia, plantão de notícia, de atualizações sobre o que está acontecendo do Covid. E aí aumenta mais a tensão e a ansiedade. Então, às vezes são informações que não vão acrescentar nada na sua vida. Saber de mais números não vai mudar o que está acontecendo, só vai te deixar mais tenso, com mais medo e mais ansioso. Então, uma primeira dica é reduzir esse consumo de notícias. Tentar escolher um jornal por dia, tá Sim. bom? Um outro tópico que eu listei
é tentar manter a sua rede de apoios. No consultório a gente chama de rede de apoios esse laço que a gente tem com os amigos, que é ter para quem recorrer e ligar quando está tudo dando errado, quando está triste, quando está para baixo. Então, tentar manter essa rede de apoios, mesmo que online. Tá mal, É, tá triste, tenta passar por isso sozinho. Liga para sim, alguém. eu tenho uma rede de apoio e eu percebi que nessa pandemia as pessoas acabaram se unindo mais nesse aspecto, né? Porque antes a correria do dia a dia não permitia que você acompanhasse ninguém. Então, no início da pandemia, a gente começou aquela rede de apoio no sentido de, e aí, tá tudo bem? Não deixar ninguém sozinho. Tem uma série de amigos que Aham, moram sozinho, né? E que nessa pandemia precisam ficar confinados, né? Ainda sozinho, sem uhum. nada para fazer, sem poder ir na rua, sem poder ir no É, cinema, ao shopping, né? Então, eu aham, percebi que isso se fortaleceu durante esse período, né? E aí eu sim, valido o que você diz, no sentido de que é muito importante ter essas pessoas por perto para você manter a sua cabeça bem, legal. aham. Porque antes da pandemia a gente já fazia isso. Tava mal, marcava um café, marcava um bolo, chamava o amigo em casa e desabafava. Hoje a gente não pode se encontrar fisicamente, então tenta pelo menos manter a rede de apoios online. Telefona, faz chamada de vídeo, mas não se desconecta das pessoas. Inclusive, a depressão ela é uma doença da desconexão. Ela faz a gente se desconectar de tudo que a gente sente prazer. A pessoa deprimida, ela passa a não ver mais prazer nas coisas que ela via antigamente. Ela não sente prazer em estar com a família, em sair para passear, em se cuidar, em namorar, em encontrar amigos. Então, quanto mais a pessoa se permite se desconectar, mais a depressão se instala. E aí, um dos hábitos que a gente tenta manter no consultório é fazer a pessoa voltar a se conectar com as coisas que fazem a vida dela ter sentido. E aí entra isso aqui. Uma outra coisa que eu listei foi se permitir relaxar. As pessoas têm muita dificuldade em se permitir relaxar. Às vezes eu escuto assim, mas eu percebo que quando eu fico no sofá vendo filme, eu estou perdendo meu tempo, não estou aproveitando meu tempo, é, eu me sinto muito inútil. E assim, de vez em quando a gente precisa ter momentos assim. E estamos em pandemia. Não tem o que fazer. Caramba, se permita ver uma série, ver um filme, ficar no sofá um pouco, mexer com plantas, dar banho no cachorro, se permita ficar à toa. Às vezes a pessoa fica tão preocupada em, meu Deus, não posso ficar à toa. E aí o dia passa, não fez nada de útil, mas também não ficou à toa. E a gente precisa desse tempo à toa para se reenergizar, né? É tipo Sim, a dopamina, que né? legal. Então, um outro tópico que eu listei. E assim, não tem o que fazer. Já que estamos em pandemia, tenta aproveitar da melhor forma possível. Faz um bolo à tarde, faz um café e se permita. Sim, o número de pessoas na cozinha aumentou muito, né, durante a pandemia. O pessoal indo Aham, para a cozinha, aprendendo a fazer receitas, se permitindo cozinhar, preparar novos pratos, até de uma maneira, de uma aham, forma se de se prevenir, né? aventurando. Se aventurando. Aham, É uma maneira até de né? ocupar o tempo, né? E se permitindo viver novas experiências, assim. Então é isso, se permitir relaxar. Um outro tópico que eu listei foi que existem muitas plataformas gratuitas que estão oferecendo cursos. Então, a gente precisa, todos os dias, é um tópico que eu vou falar daqui a pouco, mas a gente precisa desse senso de utilidade. A depressão, ela aparece com esse senso de inutilidade. Então, as pessoas do nada perderam o emprego e tem que ficar em casa o dia inteiro sem fazer nada, ocioso. E aí esse senso de inutilidade aparece e é uma porta de entrada também para a depressão. Porque a Sim, pessoa pensa, caramba, por que eu vou acordar hoje? Não vou fazer nada? Por que eu vou levantar da cama hoje? Não estou fazendo nada de bom?
E aí vai cada vez mais a depressão enraizando, Sim, se tomando conta, né? esses cursos online são bem bacanas mesmo, né? E sem contar que a pessoa se permite se atualizar, não é isso? Porque a pandemia Sim. vai passar, a vida vai voltar ao normal e alguém atualizado ele vai estar sempre pronto, né? Até para o retorno às atividades, o retorno ao mercado de trabalho. Também ajuda na autoestima, né? Eu acho que você se sente útil, como você falou. E tem várias plataformas realmente com cursos bem interessantes online. E eu acho Uhum. até bastante proveitoso, né? Essa interação professor-aluno, assim, à distância. Mas, Uhum. mas como está todo mundo no mesmo barco, parece que a conexão está um pouco mais forte, assim, né? Quando se fala em Uhum. treinamentos à distância, a bate-papos assim como esse que a gente está tendo, são bastante proveitosos, Uhum. assim. Então é isso, tentar se atualizar e procurar essas plataformas gratuitas, até como uma forma de fortalecer a autoconfiança. Porque a pessoa do nada, né, teve que parar de fazer a coisa que ela sabia fazer na vida, a coisa que dava sentido a ela, tipo, eu sou uma professora, isso dá sentido à minha vida. Eu sou uma enfermeira. Ah, não, enfermeiro continua trabalhando. Eu sou uma dona de casa, eu sou uma pessoa que trabalha na prefeitura, e isso dava sentido à vida da pessoa. Então, talvez investir nesses cursos, nessas plataformas online gratuitas, seja uma forma de continuar colocando um tijolinho ali na autoconfiança, nos sonhos, e não deixar isso cair. Sim, com certeza. Você falou sobre os profissionais de saúde, né? Eles também sofrem com a questão de saúde mental. Independente do desemprego Uhum, ou não, aquela sensação de insegurança, de poder estar mais próximo do contágio da doença, né? É, deu um bug também na cabeça de muitos profissionais da saúde. Ter que ficar longe da família, porque pode vir a uhum. passar o vírus para alguém, né, da família. Então, eles também merecem, né, todo o nosso apoio e toda a nossa solidariedade num momento como esse, né? E imagina a tensão dessas pessoas de quererem darem conta de conseguir salvar mais um paciente e, ao mesmo tempo, a tensão de não poder voltar para casa e se recarregar com a família. Deve estar sendo tenso demais. Eu não tenho nenhum paciente da área de saúde, mas eu imagino que esteja sendo bem difícil, É. né? A gente vê muitas reportagens, né, de profissionais da saúde que não podem ver seus filhos, não podem chegar em casa por meses, né, por semanas Uhum, aí, já está se estendendo bastante, e atenção até mesmo mental para atender e para trabalhar da melhor maneira possível, para render da melhor maneira possível. E por vezes, mesmo uhum, nos hospitais públicos e particulares, eles não estão preparados para a demanda que foi a pandemia, né? Então, eu penso que é uma uhum, coisa que atingiu a todos, independente de classe social, assim, né? Você vai no hospital público quanto no particular, a atenção é a mesma, né? Ah, o uhum. sofrimento é o mesmo para ambos, né? Assim, nesse sentido. Claro que em proporções diferentes, mas todos no na mesma angústia, né? A luta pela vida. Certeza, né? E aí, Sim. respondendo aqui a pergunta do Matheus, ele perguntou sobre como e quando uma pessoa morre de coronavírus e a família sofre a perda, o que fazer, se não pode ter aglomeração. Eu tenho uma É a paciente questão do luto também, né? Você não curte o luto, que coisa louca, né? Pois Você é, não pode se despedir coisa do louca. seu. Você não pode se despedir da pessoa que você ama, né? Como é que é isso para Uhum. psicologia? Essa é a parte mais difícil, porque o luto ele precisa ter fases para que ele não se torne o que a gente chama de um luto complicado, que é um luto que se arrasta ao longo da vida. Então, essas pessoas estão tendo muita assim, dificuldade de elaborar esse luto, de vivenciar essa perda. Porque no momento normal, quando a gente perde alguém, geralmente a gente consegue sair para se distrair, consegue reunir a família para discutir o que vai fazer com as coisas, para lembrar memórias da pessoa que se foi,
a gente consegue estar com pessoas. E aí você imagina perder uma pessoa querida, não poder ver, não poder ter uma despedida, não poder nem ter uma despedida enquanto a pessoa está no hospital, né? Não tem a despedida no hospital, não tem a despedida no velório. É uma coisa assim repentina. E, e não poder ter esse pós-morte, não poder ter o que fazer depois, não pode encontrar a família para falar sobre a pessoa que se foi, não pode sair para esparecer a mente. Então está sendo muito difícil trabalhar isso, porque uma das partes dessa vivência do luto é conseguir fazer tudo isso, reunir a família, ver fotos, falar sobre a pessoa, conseguir sair para distrair um pouco. E está sendo bem tenso. É. E uma das coisas que a gente tem visto, voltando para o tema desemprego, é que ele atinge muito aos jovens. Então, o Uhum, jovem ele sai cheio de sonhos, né? Até mesmo da graduação, digamos assim. E os jovens de 17 a 24 anos, que está mais ou menos vivendo esse, esse sonho, né? De ou tá terminando uma graduação e depois não consegue emprego. A gente também tem situações de jovens que querem emprego para que possa custear os seus estudos e também não conseguem emprego. E aí, com o tempo, uhum, eles vão perdendo a autoconfiança, né? E sim, ficando tristes em relação até mesmo ao próprio potencial, né? Já que a gente está falando uhum, de depressão, esse também é um cenário cheio, né? É, uhum. e o apoio da família é fundamental também nessas horas, né? O que que você acha, Bárbara? Então, e esse público que você falou aí, de 17 a 24 anos, é o meu público. A maior parte dos meus pacientes tem essa idade e são pessoas que estão na fase de estudar para o Enem e alguns que já estão na faculdade, outros que se inscreveram, que no dia que iam botar o pé na faculdade começou a pandemia. Então, eu tenho de tudo um pouquinho e tem sido muito tenso. Tem sido muito tenso conseguir trabalhar os pensamentos dessas pessoas, porque quando nós estamos sobre um cenário de estresse, a tendência é que nossos pensamentos sejam negativos. E aí imagina só, a pessoa fez todo um planejamento da vida dela, cheia de sonhos, cheia de metas, e do nada, da noite para o dia, não pode mais tirar essas metas do papel. Eu tenho pacientes que pagaram pré-vestibular e não puderam usufruir disso, estão tendo que estudar à distância sozinhas. E tem sido muito tenso mesmo. Essa tentar não deixar essas pessoas perderem os sonhos, não perderem a autoconfiança e conseguir fazer com que elas entendam que vai passar. Tem sido assim um trabalhinho de formiguinha, um tijolinho por vez, um dia de cada vez. Não pode perder a fé, né? E quando a gente fala de Uhum. fé, como a psicologia vê a questão da fé no meio desse processo todo? É importante você ter fé em algo, é, se apegar a alguma coisa, porque eu penso que quando você tem fé, seja ela em qual religião seja ou ao que seja, é muito importante. Mas o que que diz a Uhum. psicologia sobre isso? A fé é um dos pilares para a saúde mental. A gente entende que saúde é um bem-estar físico do corpo, físico, psíquico, biopsíquico e mental e espiritual. É um nome grandão. Mas a espiritualidade entra dentro do a espiritualidade precisa estar em equilíbrio para que a pessoa esteja com saúde. A gente entende exatamente isso que você falou. As pessoas que têm uma fé, elas passam com mais facilidade pelas adversidades. Elas acreditam que tem alguém olhando por elas, que tem alguém cuidando delas, de que tem um plano maior, de que as coisas vão melhorar. Então a gente vê a fé como um pilar muito importante dentro da saúde mental. E assim, são coisas diferentes, igual você falou, não é determinada religião. No consultório, jamais a gente levanta questões do tipo, para você ficar bem, você tem que ir na religião tal. Para você ficar bem, você tem que fazer tal coisa em tal lugar. Não.
A gente fala sobre conseguir construir uma saúde religiosa, de conseguir acreditar em algo ou alguém. É a ideia Deixa eu do ver algo aqui. e alguém, não necessariamente uma religião. Você pode, por exemplo, a sua força. Muitas mulheres falam: minha força vem dos meus filhos. Eu não desisto porque eu sei que eles precisam de mim. Então, eu acho que isso também é uma maneira de exercer uma fé, né? Então, assim, você ter Uhum, alguma coisa que faça você prender, te fazer prosseguir, isso é importante demais, né? Na lista de uhum, desempregos, assim, eles afetam mais esses jovens, como eu te falei, com mais de 50%, Bárbara. uhum. Mulheres também. E quando a gente fala em mulheres, tem aquela questão da dupla jornada, né? A mulher tem que trabalhar, ela tem que cuidar da família, ela tem que cuidar dos filhos, ela tem que dar atenção ao marido, ela tem que se cuidar, que é uma questão também bem complicada. E no seu consultório, Aham. vai muitas mulheres, a maioria é mulher ou homem, como é que funciona por lá? 99,999% é mulher. E eu vejo até como uma questão assim de as mulheres se permitirem mais. Eu ativei a legenda, agora eu não consigo desativar. Ah, tá. As mulheres se permitem mais essa estar em terapia, em dizer que precisa de ajuda. Os homens têm um pouquinho mais de resistência. São bem poucos os homens que eu atendo. Assim, é gigantescamente mulheres na prática clínica. E não só comigo eu vejo isso, com outros amigos também. Vamos responder as perguntas? Teve duas que a Vamos gente já deixou sim. passar, mas agora de Wallace. Deixa eu ver aqui. O Matheus falou assim: muitos concursos foram cancelados, até eu mesmo fiquei muito chateado. Para mim, a esperança acabou. Exatamente isso, Matheus. Eu tenho pacientes também que estavam se preparando para concursos e aí viram essa esperança acabar. Mas não perca a esperança, vá se preparando em casa, porque uma hora as coisas vão voltar ao normal e você vai estar preparado para isso. Não desista. Parece que nunca vai passar, mas vai passar. E quando passar, você Kátia. precisa estar preparado, né, para Sim, novos desafios e motivado, que é mais importante. Se manter motivado é o desafio, né? Tem uma pergunta do Alaf aqui, ele está perguntando o que pode ser feito para os pode jovens na falar. geração de emprego, não é isso? E aí? O Alaf, Isso. eu penso que é necessário dar a primeira oportunidade do primeiro emprego, né, para jovens, e tá motivando e tá incentivando eles nesse processo inicial. O jovem ele tem um vigor, ele tem uma disposição, né, ele tem novas ideias, ele chega sem manias. Então, por que não Uhum. valorizar os jovens no mercado de trabalho, né? É um pessoal Pois é. antenado com as tecnologias e tem muito a contribuir. Então, E o cheio de apoio, gás, sim, cheio de gás, cheio de de ideias, né? vontade. Novas. Uhum. A diversidade também, quando você se permite, você, os outros, porque eu não sou mais velha, sabe? Mas quando você aprende com o mais jovem, quando você se Aham. permite conhecer, quando você se permite aprender com eles, é uma experiência muito boa. Eles têm muito a aprender e tem muito a contribuir também, né? Então, Aham. é importante que a gente incentive os nossos jovens é, a, a permanecer firme diante da pandemia, das diversidades, dos problemas que surgem no dia a dia e, Uhum. e incentivar, sim, que haja promoção de políticas públicas no sentido de primeiro emprego, incentivar os jovens a terem essa experiência profissional. Porque se Uhum. ninguém dá oportunidade, ninguém vai ter experiência, né? E aí Com entra naquele certeza. círculo vicioso e que não vai levar a lugar nenhum, né? Muito pelo contrário, vai Aham. regredir aí esse público, né? Eu vejo muitos jovens assim, como eu falei no início, sem perspectiva. Quando eu e o Aleph a Uhum. gente íamos às escolas, a gente percebia muito isso. É como se em algum momento você perdesse a vontade de sonhar, sabe? É como se você Uhum. apanhasse e aí
ah, não, eu não vou porque eu não vou conseguir, eu não vou ir além. E aí eles se entregam, né? Digamos assim. E Aham, a gente acabava até trabalhando muito nisso, na questão da autoestima, na questão de você confiar em si mesmo, no seu potencial, né? Para que as coisas fluam, né? Para que as coisas, uhum, para que você se automotive no sentido de as coisas começarem a funcionar na sua vida, né? aham. E aí tem mais uma pergunta aqui que a gente deixou passar, deixa eu voltar aqui. A Kátia, tenho muitos alunos que são jovens aprendizes nessa idade e estão com contratos congelados e eles sofrem mais e eles sofrem mais por serem adolescentes. E aí É, você porque que é gera dessa ansiedade, área, né? uhum. Gera Imagino, ansiedade. né? Aham. E eles também A estão. conquista que você Eles pode sonharam falar. tanto por esses momentos, porque cada fase é Uhum. uma luta, né? Assim, tipo, você conseguir o primeiro emprego. Aí depois que você consegue, você tem o desafio também de agradar, ainda mais os jovens aprendizes, né? Que quer mostrar serviço para que possa ser até mesmo aproveitado depois do prazo de Aham. término do contrato. E gera ansiedade, né? Como você falou aí, precisa tratar essa ansiedade. Eu acho que Uhum. o foco que você falou na questão de relaxar, se permitir relaxar um pouco, é muito importante nessas horas, né? Entender que é uma crise mundial e que, e que não tem muito o que ser feito agora no momento. Pois é. É tentar viver da melhor forma possível nesse momento. Não tem o que fazer. Pois Então, se é. eu posso relaxar, vou relaxar. Se eu posso fazer um curso online, vou fazer o curso online. E se permitindo fazendo coisas ao longo do dia, né? Uma outra coisa que eu listei aqui para esse momento, tentar mexer o corpo. O pessoal está em casa e está o dia inteiro à toa, talvez, e ocioso e preocupado. Então, assim, mexer o corpo é muito importante. É o maior remédio natural contra a ansiedade e contra a depressão. Você fazer qualquer atividade física, seja qual for, pode ser balé, pode ser corrida, pode ser yoga, pode ser musculação, qualquer coisa. Então, aproveitar que está em casa para tentar iniciar um novo hábito. Em vez Também de tem muitas ficar aulas no Instagram, né? De graça. no YouTube, no Instagram, de graça. É, Então, isso. tenta Tenta mexer o corpo, fazer qualquer coisa para diminuir esses níveis de ansiedade. Quando a gente mexe o corpo, quando a gente faz qualquer atividade física, a gente produz lá no cérebro os mesmos hormônios do bem-estar que a pessoa com depressão toma no antidepressivo. Então é muito importante levar a sério que fazer uma atividade física faz bem e é um grande remédio natural. Vamos ver aqui. Felipe, a prática de exercícios físicos é essencial. Verdade, Felipe. Luiz, perdi meu emprego. Tinha um sonho que era minha primeira habilitação. E está tudo parado. Pensão para pagar, saudade dos meus filhos que moram longe. O que você pode. Peraí, que sumiu aqui. Falar para me fortalecer. Aham. Então, Luiz, vai passar. Você. Deixa eu ler aqui o início de novo. Perdi meu emprego, tinha um sonho que era minha primeira habilitação. Nossa, imagino, vários sonhos, várias metas e do nada você vê Frustrados, tudo né? assim parado, tudo frustrado. Então, assim, tenta cuidar de você nesse momento. Não tem o que mais fazer. Cuida de você para você estar fortalecido, para quando tudo voltar ao normal, você conseguir retomar a sua vida nesse novo mundo. E assim, saudade dos seus filhos. Imagino. Tenta manter contato online mesmo, de todo dia mandar mensagem, fazer chamada de vídeo e perguntar como é que estão se sentindo, o que que fez no dia. Tenta não se desconectar deles. É muito importante não se desconectar das coisas que a gente gosta. Arthur, vamos ler aqui. É muito interessante o jovem aproveitar esse tempo até mesmo para fazer cursos novos. Porque se está tudo parado, quem busca algo novo já sai na frente. Com certeza, né? Então Sim, está tudo parado.
Se você busca aí nesse monte de plataformas online e gratuitas, e fazendo um curso aqui, um curso ali, você já sai na frente. E você E às já vezes, está pronto, né? No momento certo, você está às pronto, vezes, que é um diferencial. aham, às vezes a gente acha que precisa ter dinheiro para investir num curso e ter um diferencial. E nesse momento, um monte de plataforma, um monte de empresa bacana criou um monte de coisa legal para o pessoal passar o tempo. Eu tenho um paciente que ele gosta de pintar. E aí ele descobriu que eu acho, não sei se é no site ou na página da Faber-Castell, eles estavam oferecendo um curso de pintura e ele fez. E começou a se aperfeiçoar e está começando a divulgar as telas que ele faz. Está começando a ganhar um dinheirinho com isso. Olha que legal. Então, então, é cada um buscar o que gosta de fazer e ir procurando aonde estão me oferecendo algo para eu me aperfeiçoar nisso, né? E quem quiser, manda uma mensagem para mim que eu mando alguns links de cursos online. Eu tenho uma amiga que está fazendo Uhum. técnica em turismo. Tudo online, é Nossa, tudo e virtual e gratuito, que é mais importante, né? E você, aham. bem ou mal, você acaba, bem ou mal não, né? Com certeza você acaba acaba tendo um diferencial no mercado de trabalho para o momento da Sim, com retomada, né? certeza. Porque uma hora vai passar, né? Parece que nunca vai passar, mas uma hora vai passar, É. né? Bárbara, se eu Então, pudesse, a gente ficava aqui conversando horas e horas, né? Porque esse tema é muito leve, né, de ser debatido, e eu particularmente gosto tá falando, muito. né? Vai falando e o tempo vai passando, e eu tenho certeza que o pessoal que está nos acompanhando, desde já eu quero agradecer. Desculpa, eu não tô Uhum. lendo porque eu sou muito cegueta, então eu não tô quase enxergando aqui o que está escrito, mas a Bárbara teve toda essa atenção aí. Quero só te agradecer muito, muito. E, Eu que agradeço. e conte sempre com a gente. A gente já é uma família, já junto com o Aleph. Já estamos Uhum. todos juntos aí nesse trabalho junto à nossa sociedade, né? Que eu acho tão importante. Aham. Eu acho legal porque muitas vezes a gente ia visitar um colégio e a gente ia falar sobre profissão na escola e a gente acabava voltando com outras demandas de alunos que precisavam de uma atenção, sabe? E o Aleph, assim, Aham. carinhosamente tratou de todos, acabou tratando. A gente foi cuidar do profissional e acabou cuidando de outras áreas, porque uma coisa Aham. influencia na outra, né? E, Mas, e é muito gratificante trabalhar para ajudar outras pessoas. E pessoas como você, os psicólogos, pessoas dispostas a estarem contribuindo para uma sociedade melhor é uma coisa muito gratificante. E sempre que a gente encontra um ser de luz como você, a gente só tem que ah, agradecer e dizer, conte comigo, né? Porque você precisar nessa empreitada que é a vida. estamos juntas. Eu acho que assim, uma coisa assim que eu queria falar que é muito importante para finalizar. Tentem todos os dias fazer alguma coisa que façam vocês se sentirem úteis. Não deixe essa sensação de inutilidade tomar conta. Então, tá todo mundo em casa, a grande parte, né? Algumas coisas já voltaram, mas se você está em casa, está sem trabalhar, está sem encontrar as pessoas que você gosta, não deixe essa sensação de inutilidade tomar conta. Todos os dias faça alguma coisa para se sentir útil. Lê um livro, faz alguma coisa gostosa na comida, na cozinha, tenta se exercitar, faz alguma coisa para seu dia ter valido a pena, Com certo? E certeza, é isso, dicas valiosas. agradeço a oportunidade, o espaço e precisando estamos aí. Olha, não fala isso não, hein? Que toda semana eu vou te perturbar. Pode perturbar, à vontade. Obrigada por Mas tudo, é isso. Bárbara. Vai ficar Nada, eu que gravado agradeço. nossa live, vai ficar disponível para quem não Uhum, pôde assistir e pode conferir daqui a pouquinho o nosso trabalho, vai ficar salvo aqui no Instagram. Tá bom? Um grande tá legal. beijo.
Beijão, obrigada a todo mundo que Muito esteve aqui com a obrigada. gente. Falou, tchau, Tchauzinho. tchau. Falou.